você vai sair daqui talvez frustrado, talvez com uma má interpretação. Fique comigo, segura aí até o final. Se você não conseguir assistir agora, você assiste em outro momento. Eu peço que você pegue agora papel, caneta, porque eu vou ler bastante versos com você. Você sabia que no passado dos nossos pioneiros, um estudo bíblico, eles liam mais de 100 passagens da Bíblia em um estudo bíblico. E hoje a gente lê 4, 5 já está cansado. Realmente é a nossa tendência de hoje. Mas vamos lá, vamos reconectar com Deus, vamos pedir direção e poder do Espírito Santo para que ele nos conduza agora nessa mensagem. Então, o título da nossa mensagem: a chuva serúdia. Talvez você já escutou essa expressão, talvez você já é formado, já tem doutorado sobre a chuva serúdia, mas eu espero que você tire todos os seus preconceitos. Eu espero que você fique aí, que a gente tem muita riqueza espiritual da Bíblia. Não é o Ricardo, é da Bíblia. Vamos orar então? Vamos lá. Querido e bondoso Deus, obrigado ao Senhor por mais um dia que o Senhor nos deu, Pai. Obrigado por mais um culto que o Senhor está nos dando, Pai. Nos ajude, Pai, a se conectar com o Senhor agora, Pai. Nos ajude a entender a respeito do poder do Espírito Santo nos últimos dias da sua igreja, Senhor. O que precisamos, Pai, como e o que a gente pode fazer, Pai, para o Senhor derramar o seu Espírito como o Senhor derramou no passado. Nos ajude e nos dê compreensão da palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como disse, você viu na África ali, eu estava até fazendo uma pesquisa para esse sermão mesmo, por cima, até 2021, a África ela ocupa um terço dos idiomas, das línguas. Existem mais de 1.000 a 2.000 idiomas na África. Na África, de 1.000 a 2.000. E no mundo todo, isso é por cima, existem 7.139 idiomas. Idiomas. Pensa, é muita línguas para ser falado. E eu fiquei pensando, meu Deus, como que pode o evangelho ser pregado com 7.100 e não sei quantos, com 8.000 línguas? E a África, ela ocupa a maior parte desses idiomas. 75 idiomas na África são falados por mais de 1 milhão de pessoas. Só 75 na África, por mais de 1 milhão. Você imagina o resto, o que sobrou para trás. São muitos. E eu fico pensando, meu Deus, como o evangelho vai ser pregado para que Jesus volte logo e nos tire desse sofrimento. Estamos sobrevivendo. Estamos sobrevivendo. Abra sua Bíblia, a gente vai falar sobre a chuva serúdia. Eu só vou falar um pouquinho sobre a temporã para o contexto. Abra sua Bíblia no livro de Joel, Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, versículo 28. Deus, ele sempre esteve presente. O Espírito Santo sempre atuou no Antigo e no Novo Testamento. Sempre o Espírito atuou. E Jesus prometeu o Espírito Santo. Jesus prometeu. E o que Jesus promete, ele cumpre. E é bênção na sua vida e na minha. Joel, capítulo 2, versículo 28, diz assim, vamos lá, a gente vai entender como o evangelho vai ser pregado para todo mundo, todas as nações. A gente vai entender hoje como não é obra do Ricardo, não é obra sua, vai ser uma obra, uma chuva, vai ser uma chuva do Espírito Santo. Vamos lá, verso 28, Joel capítulo 2, versículo 28, diz assim, e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Às vezes eu tinha medo de como vai ser a nossa geração,
Mas depois de ler esse verso aqui, em algum tempo, eu comecei a perder esse medo, porque Deus prometeu que os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão e os jovens terão visões. Deus, ele está no controle. Agora, Joel, da onde a gente tirou esse título? A chuva temporã e a chuva cerúlea. Agora a gente vai entender da onde que a gente tirou da Bíblia. Isso não é uma coisa da minha cabeça. Vamos lá. Joel é porque talvez alguma pessoa ela não está familiarizada com esse contexto, com esses versos. O que significa isso? Que chuva é essa? Que poder é esse do Espírito Santo que tem que ser derramado? Vamos lá? Joel capítulo 2, versículo 23. Diz assim: Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva e fará descer como outrora a chuva temporã e a chuva serôdia. Na Palestina é usada essa expressão, a chuva temporã e a chuva serúdia. Ou em algumas versões da Bíblia, a primeira chuva e as últimas chuvas. A chuva temporã era para o início, era para a semeadura, aonde que pela fé, os agricultores lançavam a semente no solo, esperando a chuva temporã. Essa chuva temporã, ela caía e ela dava força para germinar. Na Palestina, essa chuva temporã caía nos meados de outubro. E depois dessa chuva temporã, tinha que vir a chuva serúdia, que era a última chuva em alguns traduções da Bíblia, a última chuva. Precisaria dessa chuva temporã, para o amadurecimento do grão, para fazer a colheita. Eu fico aqui pensando, né, que o povo, né, do Antigo Testamento, o povo de Israel, eles viviam da agricultura, eles viviam da pecuária. Então, eles dependiam, era uma dependência de Deus totalmente para cair essa chuva. Tinha que cair a chuva. Essa primeira chuva, a chuva temporã, ela tinha que cair. Em alguns casos, eles jogavam a semente, porque eles tinham a certeza que Deus derramaria chuva para essa semente germinar. Abra a sua Bíblia agora, a gente vai entender aqui mais um pouquinho sobre esse contexto. Abra a sua Bíblia agora em Atos. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 1 e versículo 4. Atos capítulo 2, versículo 1 e versículo 4. Diz assim: Olha o que aqui em Atos está falando sobre a promessa lá de Joel, no Antigo Testamento. Eu estava lá no Antigo Testamento, agora eu estou no Novo Testamento. Diz assim, aqui o título, na descida do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu do som como um de vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles como língua de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito que lhe concedissem que falasse. O contexto é aqui. Deus, ele prometeu, lá em Joel, ele prometeu a chuva temporã. E Pedro fala dessa primeira chuva que foi derramada no Pentecostes. Tem aqui um versinho aqui que você precisa entender. Eu quero abrir um parênteses
para a gente acertar algumas coisas. Existe no movimento pentecostal ou no neopentecostal, aonde você precisa ser batizado pelo Espírito Santo. Esse batismo que eu e você passamos pelas águas, onde a gente é batizado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, existe uma doutrina chamada doutrina da subsequência. Eles não acreditam que nesse batismo das águas, a gente é batizado com o Espírito Santo. Eles acreditam em outro batismo da subsequência. Eles acreditam em outro batismo do Espírito Santo. Mas eu vou fechar por aqui, porque no final eu vou mostrar para você que isso é mentira. Por isso que eu digo para você, fique comigo até o final. Sabe por quê? Eu não vou falar muito. Porque Deus, aqui o contexto de Atos 2, Deus ele derrama o poder do Espírito Santo. Ele derrama a palavra aqui que fala aqui, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. No original grego, é assim, ó. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em línguas. Em línguas. No original grego, é em línguas. Não existe outras línguas. É em línguas, segundo o Espírito que lhe concedia. Pedro, ele faz um sermão. E 3.000 pessoas se batizaram em um sermão. Isso é poder do Espírito Santo. E sabe por que os apóstolos e que o Espírito Santo foi derramado naquele momento? Sabe por quê? Porque todo dom espiritual, eu e você temos dons diferentes. Já imaginou se a gente tivesse o mesmo dom? Que coisa que não seria? Deus, ele dá dons diferentes. O Espírito que Deus nos dá, o Espírito Santo, ele nos dá dons diferentes. E nesse contexto, precisava Deus distribuir esse dom de línguas em idiomas. Em idiomas. Você pode ler Atos capítulo 2, para você ver o contexto. Eu vou ler aqui o verso 15, o verso 16 e o 17. Diz assim, Atos 2, capítulo 15, diz assim, estes homens não estão embriagados como virdes pensando, sendo esta a terceira hora do dia, verso 16. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, do início que a gente estava lendo. E acontecerá que nos últimos dias o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Eles pensaram que os discípulos estavam bêbados, mas não. O contexto existia aqui, do versículo 9 até o versículo 11, existiam 9 nações, 9 não, 14 idiomas diferentes, 14 nações. Aqui eu não vou ler todas, para a gente ganhar tempo. E como ouvirmos falar cada um em nossa própria língua materna. No versículo 8, eles dizem, como ouvimos falar em cada um na língua materna? Como esses galileus ali, que falam no grego e mal aramaico, como a gente está escutando em línguas maternas? Deus, ele concede, ele derrama o dom de línguas para quem ele quiser, para quem ele quer. Mas todo dom é derramado para a edificação da obra. Todo dom é para edificação, é para unidade. Todo dom é para ser pregado o evangelho. Deus não... Eu falo português. Eu vou dar um exemplo. E se você do outro lado está escutando na sua língua materna, eu não sei de que país você é, isso é um derramamento, é um poder do Espírito Santo. Isso é o verdadeiro dom de línguas, idiomas.
não é você falar a língua dos anjos, não é você falar uma língua que ninguém entende. Que ninguém entende. Eu vou fechar o parênteses e no final a gente vai trabalhando mais. Eu gostaria que você abrisse, a gente já está em Atos, né? Então vamos lá. Atos capítulo 1, versículo 8. A gente tem que saber, mas qual é o propósito da chuva serúdia? Se o propósito da chuva temporã naquele tempo, teve um propósito. Teve um propósito. E a gente viu que o Espírito Santo, essa chuva temporã, foi derramada. E eu vou falar mais para você em Colossenses capítulo 1, versículo 23, diz que naquele tempo, todo o evangelho, todos escutaram do evangelho, todos. E eu vou responder a sua pergunta, e por que Jesus não voltou? Segura aí mais um pouquinho. Se no tempo de Paulo, toda criatura escutou do evangelho, por que Jesus não voltou ainda? Abra sua Bíblia em Atos capítulo 1, versículo 8. Já vou voltar aí. Diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Até os confins da terra. Jesus, antes de ser escrito em Atos, Jesus falou isso em um sermão, Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, versículo 14. Eu gostaria que você lesse comigo Mateus 24, versículo 14. Diz assim, olha o que Jesus diz. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Para ter o fim, o evangelho precisa ser pregado. Para Jesus voltar, toda criatura debaixo desse céu tem que escutar das boas novas de salvação. E por que, como eu disse antes, que Jesus não voltou nos tempos de Paulo? Em Colossenses fala que toda criatura, todos escutaram do evangelho. Porque existe um duplo, em Mateus capítulo 24, versículo 14, um duplo cumprimento. O primeiro cumprimento que se cumpriu com essa profecia, com o derramamento da chuva temporã, com a descida do Espírito Santo, e por isso que Jesus não voltou, foi a destruição de Jerusalém no ano 70. No ano 70. Então, a primeira parte, ela foi cumprida, a primeira parte, mas falta a segunda parte. Falta a chuva serúdia, falta o último derramamento do Espírito Santo. Falta o último. O último. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 18. Eu falei para você que a gente iria visitar bastante versos da Bíblia. Apocalipse 18. Apocalipse 18, versículo 1. Vamos lá. Se você não achou, você pode anotar aí, depois você pode ver o vídeo de novo. Olha o que diz. O anúncio da queda da Babilônia. 18, versículo 1, Apocalipse. E depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Esse anjo, depois dessas coisas, eu vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Esse anjo vai derramar o poder do Espírito Santo, da chuva serúdia, dessa última chuva, onde precisamos clamar por essa chuva. A gente vai entender, e depois de tudo isso que a gente leu, a gente vai entender agora como é que eu posso estar pronto para receber o poder da chuva serúdia. A gente vai entender. Gostaria que você, em Apocalipse mesmo, Apocalipse capítulo 14,
Apocalipse capítulo 14, versículo 14 e 16. Apocalipse 14 do versículo 14, verso 16. Olha o que diz. No passado, a chuva serôdia é para o amadurecimento do grão, é para a ceifa, é para a colheita. É para a colheita. E olha o que diz Apocalipse 14, verso 14 a 16. Depois das 3 mensagens angélicas ser pregada, olha o que diz a ceifa. Olhei e eis um com a nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na sua mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a sua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice e sobre a terra, e a terra foi ceifada. Antes de Jesus voltar, Apocalipse 18, verso 1, um último apelo. Um anjo vai iluminar a terra com o poder do Espírito Santo, com a última chuva do poder de Deus. Todos vão escutar esse evangelho eterno. Talvez você já escutou primeiro. Você teve o privilégio de escutar primeiro. Mas todos vão escutar esse evangelho eterno das 3 mensagens angélicas. O último anjo vai fazer o último apelo e vai derramar a sua glória. Mas e agora? Quais condições? O que eu preciso para receber essa chuva? O que eu preciso para receber o poder do Espírito Santo, para estar preparado para o derramamento da chuva serôdia na minha vida? O que eu preciso? A gente vai entender um pouquinho o que eu preciso. A gente já está indo para a reta final. Segura aí só mais um pouquinho. Primeiro, orar pelo Espírito. Em Zacarias, capítulo 10, versículo 1, diz que a gente tem que pedir. Zacarias, anote aí, Zacarias, capítulo 10, versículo 1. A gente tem que pedir, porque se a gente não pede, a gente não recebe. Jesus falou, se seu filho pedir, e aí um pão, você vai dar uma pedra? Se ele pedir um peixe, você vai dar uma cobra? Você acha que Jesus não está disposto a derramar tanto a chuva temporã no nosso tempo, como a chuva serôdia nos últimos dias? Sabe o que acontece? Às vezes estamos com o guarda-chuva, se protegendo do Espírito Santo, se protegendo da chuva de Deus, tanto da chuva temporã como da serôdia, a gente está com guarda-chuva. Só que para essa chuva do Espírito Santo, a gente não precisa de guarda-chuva. A gente tem que sair. O poder de Deus é o Espírito Santo. A gente não precisa se proteger. A gente não precisa. Então, primeiro, a gente tem que orar, pedir. A gente tem que pedir pelo Espírito Santo. Talvez eu e você não tenhamos força nem para ler a Bíblia, nem para estudar a lição, nem para orar. Quanto mais pedir o poder do Espírito Santo. Número 2, arrependimento dos pecados. Atos capítulo 2, eu vou voltar lá em Atos porque isso é importante. Atos capítulo 2, versículo 38. Eu vou ler aqui para a gente não ir perdendo muito tempo. Atos capítulo 2, versículo 38. Arrependimento. Arrependimento dos pecados. Olha o que diz. Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos
Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis poder do Espírito Santo. Eu vou ler para você de novo quais são as exigências para a gente receber o poder do Espírito Santo, para receber a chuva temporânea, a chuva serôdia. O que a gente precisa? Olha aí. Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Não existe, eu vou abrir um parêntese de novo, já vou fechar rapidamente. Não existe essa história, não existe essa história de doutrina da subsequência, aonde essa doutrina, ela quer pisar em você, ela quer fazer de você. Sabe o que essa doutrina quer fazer de você? Eu estou falando para você que é sincero. Eu estou falando para você que está 20 ou 30 anos dentro de uma igreja e você é humilhado porque você não tem o dom de línguas, porque você não fala línguas estranhas. Eu vou falar para você, é uma mentira, não acredite nisso. Falar em línguas estranhas, língua dos anjos, aonde ninguém entende, não é bíblico. Não é bíblico. Dom de línguas é o dom de poder falar outros idiomas e que as pessoas entendam na língua materna, em línguas. Talvez, sabe o que eles querem fazer de você? Um crente de segunda categoria. E ninguém quer ser um crente de segunda categoria. Ninguém quer. Você quer? Eu quero ser um crente de segunda categoria? E o que acontece? Muitos estão fingindo falar em línguas para não ficar por baixo, para não ser um crente de segunda categoria, porque a gente quer ser um crente de primeira categoria. E nisso vira toda essa confusão, aonde ninguém se entende, aonde não edifica, não há mudança, aonde não há arrependimento, aonde só tem emoção. Emoção não traz arrependimento. Emoção não traz a remissão dos nossos pecados. Emoção vai ficar ali. Depois que você sair da porta da igreja para fora, acabou. Acabou. Não é isso que Deus tem para a sua igreja. E sabe por que tudo isso acontece? Sabe por que tudo isso acontece? Eu já falei, né? A primeira, já falei a segunda, e eu vou falar a terceira. A gente tem que banir toda a dissensão da igreja, para o poder da chuva ser derramado sobre a sua e sobre a minha vida. Primeiro, orar pelo Espírito Santo. Segundo, arrependimento dos pecados. Terceiro, banir toda dissensão da igreja. O que significa essa toda dissensão? Vamos ler capítulo 2 de Atos mesmo. Atos capítulo 2, versículo 46. Olha como que era uma comunhão dos irmãos. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza no coração. Não tinha essa divisão de quem é maior ou quem é menor. Você não entendeu ainda quem é maior em liderança é o menor no reino de Deus? Quem é o maior tem que ser o menor, não existe no reino de Deus isso. Se você é o maior em hierarquia, você se torna menor. Você é para servir também. A gente é para servir também. E sabe por que toda essa confusão que essas denominações trazem, que alguns líderes religiosos eles trazem para o nosso meio, que o diabo está infiltrado nisso? Sabe por quê? Vou dar um exemplo para você. Satanás, ele conhece a profecia.
Ele conhece muito bem, mais do que eu e você. Satanás é especialista em profecias de Apocalipse, de Daniel. Ele sabe que o tempo está próximo. Satanás sabia que Jesus iria nascer a algum momento. De Malaquias até Mateus, há um período de 400 anos. E que Satanás trabalhou tanto nesses 400 anos, no decorrer da história, que está lá o resultado. Se tiver 20 pessoas no tempo de Jesus, quando ele nasceu, esperando ele como Messias, como Salvador, era muito. Era muito. Então, toda profecia, quando vai se cumprir, Satanás ele coloca alguma coisa para uma cortina de fumaça para dispersar as pessoas e elas acabam indo em direção errada. Satanás conhece as profecias. Satanás sabia também que no tempo do fim tinha que ter um remanescente, tinha que ter um dom de profecia moderno. Satanás também sabia disso. No tempo de Ellen, ainda não era Ellen White, era só Ellen. Deus ele levantou, eu não sei como é que se pronuncia direito, mas não sei se foi Hazen Fox, e levantou também o William Foss, William Roy. Esses dois não aceitaram o chamado de Deus. Então chamou Ellen. E ela aceitou o chamado do Senhor para ser a profetisa. Nos Estados Unidos, nesse tempo, onde Deus levanta uma profetisa, onde dois rejeitaram. Sabe quantos mil falsos profetas já tinham se levantado naquela época para atrapalhar as profecias? 5.000 e não sei quantos. Eu não sei o exato. Mais de 5.000 falsos profetas nos Estados Unidos. Então, toda vez que vai se cumprir uma profecia, Satanás ele coloca uma cortina aí de fumaça para tirar a sua e a minha atenção. E é assim que ele fez com o dom de línguas, com o poder do Espírito Santo. É assim que ele fez. Ele pegou algo bíblico, algo verdadeiro, e ele distorceu em mentira. Ele distorceu tanto que eu e você hoje não damos muita importância para o derramamento do Espírito Santo. Por quê? Porque o diabo ele distorceu tanto que a gente acha que não é normal. A gente acha que isso é coisa de pentecostal, de neopentecostal, o derramamento, o poder do Espírito Santo. Existe sim. O Espírito Santo atua na sua igreja, mas não dessa forma, falando línguas estranhas ou língua dos anjos. Não dessa forma. Então, toda vez aonde uma profecia vai se cumprir, Satanás está pronto para tirar a sua e a minha atenção. O movimento pentecostal no Brasil foi em 1910, 1911, ganhou força. E hoje se fala pouco em derramamento dentro da nossa igreja, em derramamento do Espírito Santo. Se fala pouco. Por quê? Porque o diabo deturpou a verdade. Ele deturpou. E a gente vai para o final agora. Depois de tudo isso que eu falei para você, o que você vai fazer? Qual é a sua decisão? Você que foi batizado, você que se arrependeu, você sim tem o poder do Espírito Santo. Você é batizado sim com o Espírito Santo. Você não é um crente de segunda classe. Não se sinta menor porque você na sua igreja não fala em línguas. Porque isso não, desse tipo não é bíblico. Você sim, Deus chamou você para clamar o poder da chuva temporânea, a chuva serôdia. Eu espero que você revise essas passagens que eu li com você. Eu espero que você possa refletir sobre isso.
Deus, Ele está derramando agora a chuva temporã no seu coração. Talvez ainda você não é batizado. Talvez você precisa passar pelo batismo. Não demore essa entrega. Não demore. Receba o estudo bíblico. Receba o estudo bíblico para você ter conhecimento das verdades bíblicas e corra aos braços de Jesus pelo batismo, pela fé, para encerrar um testemunho. O Ricardo, ele nunca pensou que estaria hoje aqui pregando com você. Eu morava em uma capital. Eu morava em uma capital chamada Campo Grande. E lá existem muitas denominações. E Deus, Ele foi me conduzindo. Fui de igreja em igreja. Mas Deus me conduziu para essa igreja. Deus me conduziu para essa igreja, para esse momento agora com você aqui. Deus, o Espírito Santo me conduziu. Na época, a Elise estava grávida do Nino, que ele estava ela passando em botão, já cansada de ver já na Sky, não tinha mais nada para ver, e caiu na Novo Tempo. E eu estava lá fora da minha casa cortando um pingo de ouro, e ela me chamou, mas eu nem entendia de Bíblia, eu nem queria, nem sabia de nada. Ela me chamou para ver o Está Escrito. Eu não me lembro o programa agora, era o Está Escrito. Eu fiquei, o Espírito Santo tocou no meu coração. E dali eu não parei mais de assistir, pedi o DVD Respostas, pedi estudos, e Deus foi me conduzindo até aqui. E Deus vai te conduzir também, porque é o Espírito Santo que trabalha com você. Vamos orar? Vamos pedir direção e poder do Espírito Santo para que ele nos conduza. Isso é só um pedacinho de muitos testemunhos que eu tenho. E você também tem. A sua história também deve ser incrível. Todos nós temos uma história. Todos nós temos uma história a contar. E Jesus, ele quer testemunhas. Seja uma testemunha de Cristo. Vamos orar? Querido e bondoso Deus, Pai, obrigado por mais um sábado aqui na sua presença. Obrigado porque o Senhor nos conduziu até aqui. Nos ajude a entender, Pai, qual é a sua vontade, qual é o plano que o Senhor tem para cada um, Pai. Nos ajude, nos dê um bom sábado, um bom final de semana, que a gente possa descansar na paz do Senhor, que a gente possa prosseguir com a missão que o Senhor nos confiou, Pai. A cada um, Pai, cumprir a palavra, Pai, de pregar o Evangelho da melhor forma, com os dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos fortaleça e nos abençoe. Um feliz sábado e continuamos na presença de Deus na nossa vida. Que Deus nos abençoe.